Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Vamos lá, queridos, para mais uma aula de matemática. Vamos continuar o assunto da aula passada ainda, tá? A gente viu na aula passada como é que a gente divide fração e como é que a gente lê a fração. E volto a lembrar, o número de cima a gente chama de numerador. O numerador é o quê? As partes em que a gente pinta o denominador, enquanto as partes o inteiro foi dividido. Com isso aí você vai entender os tipos de frações. A gente tem o básico, são 3 tipos de frações. Ó. Fração própria, fração imprópria e fração aparente. O que é que vai ser isso? Uma fração própria, uma fração imprópria e uma fração aparente. Para eu entender, dividir quais são essas frações, eu tenho que olhar o numerador de cada fração. Tá certo? Então preste atenção. Eu tenho aqui, ó, 2 quintos. Eu tenho um inteiro, dividi em 5 e usei 2. Por que ela vai ser uma fração própria? Porque o numerador é menor que o denominador. O numerador, porque aqui, ó, se eu fosse desenhar, eu ia desenhar somente aqui, ó, um inteiro, dividir em 5 partes e ia pintar 2. Ia ser somente isso, fração própria. Vamos lá. Qual é a outra fração própria? 4 décimos é própria porque o numerador é menor que o denominador. 3 oitavos também é própria porque o numerador é menor que o denominador. Vamos lá. E quando é que a fração vai ser imprópria? Se eu sei que a fração própria, o numerador, é menor que o denominador. Ou seja, a parte que eu pinto é menor do que a parte que eu divido. A imprópria, ó, preste atenção. Vocês estão vendo aí, ó, 9 meio. Ela é imprópria. Por quê? Porque eu vou precisar fazer vários inteiros, dividir cada um em 2 partes para obter 9. Preste atenção. Eu tenho esse dividir, ó, 1, 2. Eu tenho que ter quantos? 9, ó. 4. 5, 6. 7, 8. 9, 10. Então eu tive que desenhar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 inteiros. Dividir pela metade para poder ter 9, ó, porque aí eu tinha que pintar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu peguei 5 inteiros, dividi pela metade e usei 9. Por isso que a fração se chama imprópria, porque o numerador é maior que o denominador, que é a parte que eu divido. Vamos ver mais frações impróprias aqui, ó. 5 terços é imprópria, porque, ó, 3 está sendo o número de cima maior.
4/3, porque o número de cima está maior. É uma fração imprópria. E quando é que a fração é aparente? Aí vocês vão ter que voltar lá quando estudaram multiplicação, quando estudaram a tabuada. Lembram da tabuada? Então agora a gente vai usar a tabuada. Ela é aparente quando o numerador for múltiplo do denominador. Na tabuada de 2, eu tenho 6, que é 2 vezes 3, que dá 6. 3 nono. Na tabuada de 3, eu tenho 9. Cinco décimo. Na tabuada de 5, eu tenho 10. Então, é a fração aparente. Vamos voltar. Fração própria. O numerador menor que o denominador. Pronto. O número de cima foi menor que o número de baixo. Própria. Imprópria. Numerador maior que o denominador. O número de cima, ele é maior. Eu vou ter que usar mais inteiros para ter o que eu quero. Aparente. O numerador é múltiplo, ou seja, tem na tabuada do denominador. Para isso, vocês vão ter que voltar novamente à tabuada de multiplicar, para entender o que é fração própria, o que é fração aparente. Porque a fração aparente eu tenho que saber a tabuada. Aí que você aprendeu a regrinha. Quando é que a fração é própria? Quando o numerador é menor que o denominador. Fração imprópria, numerador maior que o denominador. Fração aparente, numerador múltiplo do denominador. No caso aqui, ó, poderia também ser assim, ó. 12 sextos, 12 tem na tabuada de 6. 18 terços, 18 tem na tabuada de 3. 24 oitavos, 24 tem na tabuada de 3. Então, vocês vão ter que saber a tabuada para conseguir entender, né, fração aparente. E novamente eu digo, não tem no livro de vocês. Vocês vão ter que estudar pelo vídeo, se papai ou mamãe souber, ensinar vocês, tá certo? Mas como sempre, qualquer dúvida é só me procurar, tá? Fica com Deus e até a próxima aula. Olá, amados e amadas do terceiro ano. Tudo bom, galerinha? Como é que vocês estão, hein? Estão estudando? Estão fazendo as atividades? A nossa aulinha de hoje é de inglês. Assuntinho novo, tá bom? Tia vai fazer só uma breve conhecimento do vocabulário, tá bom? Algumas palavras novas que fazem parte desse novo assunto que é nature. Nature. Nature quer dizer natureza. Natureza é aquilo que o nosso querido Deus fez. E o que é que você pode observar na natureza? Coisas naturais, plantas, animais, o céu, as nuvens, a chuva, o sol. Então hoje vamos ver algumas palavras de coisas que encontramos na nature. Nature, que é natureza. Para começo tem o day. Quem sabe o que é day em inglês? Day quer dizer dia. Dia em inglês é day. Lembra de algumas aulas que eu já tinha falado sobre isso, sobre os dias da semana. Então, dia em inglês é day. Day. Aí aqui tem algumas coisas que podemos ainda encontrar na nossa natureza. Por exemplo, aqui o céu. Céu em inglês quer dizer sky. Sky quer dizer céu.
Aqui tem o sol, nosso querido sol, né? Os dias estão quentes. Sol em inglês quer dizer sun. Sun quer dizer sol em inglês. Aqui tem árvore. Árvore parece com o número 3, viu? Mas é sem a letrinha H. Muita gente troca o nome 3 com o nome árvore em inglês. 3 em inglês é tree. 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 Não tem o H, tá bom? Como aqui tem árvores, seria trees, que são árvores. Mas árvore em inglês é tree. E aqui, flores. Aqui sim está no plural. Flores em inglês é flowers. Flowers quer dizer flores em inglês. Então, voltando ao nosso vocabulário, nós vimos flowers, que são flores, sky, que é o céu, sun, que é sol, tree, que é árvore, day, que é dia, e nature, que é natureza. Então, essas coisas que nós vimos hoje fazem parte da nossa nature, que é natureza. Então, o vocabuláriozinho foi bem simples. Respondam a atividade. Qualquer dúvida, a tia Andressa tá aqui, tá bom? Tchau, tchau!